Hora de conversar com Rodrigo Orengo para falar dos vetos presidenciais previstos para essa semana, análise a ser feita pelo Congresso Nacional. Ontem, inclusive, Orengo participou do Canal Livre, se não me engano, com o Rodrigo Pacheco, né, Orengo? E aí, a gente sabe que entrou na pauta dessa análise de vetos o marco temporal. Agora, tem uma pressão aí para votação e análise da desoneração. Tem expectativa para essa votação também? Bom dia para você. Muito bom dia, Sheila, Carla, bom dia a todos. Expectativa grande, viu, Sheila? Eu tive essa oportunidade de perguntar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre o calendário até o fim do ano, porque são muitos vetos na pauta, e o presidente foi muito firme ao dizer que serão feitas quantas sessões forem necessárias até o fim do ano para analisar todos esses vetos, é um compromisso do Congresso Nacional, e encerrar o ano com esse compromisso aí assumido e entregue, justamente. Então, os parlamentares já se preparam para, nesta semana, depois de 2 adiamentos, analisar uma lista longa aí de vetos, o mais importante do marco temporal das terras indígenas, né? E logo em seguida, o presidente deixou muito claro aí que até o fim do ano o veto da desoneração, a folha de pagamento, vai ser analisado. O importante é que há votos suficientes para essa derrubada. E há pressões, inclusive, de parlamentares para que já nesta semana o veto entre, mas o mais provável é que nas próximas semanas, até o fim do ano, aí sim os parlamentares discutam esse assunto que é importantíssimo porque ele envolve 9 milhões de empregos no Brasil, né? Aquela política que torna o trabalhador mais barato para os 17 setores que mais empregam no Brasil, uma política que existe desde 2011. O presidente do Senado, ele defendeu essa matéria na entrevista ao Canal Livre, defendeu a desoneração, né? Fez lá referências ao impacto, à eficácia, né? À consequência da desoneração por tanto tempo, né, já que não é algo novo, é algo que existe há bastante tempo e deve ser lá continuado, né, essa avaliação da maioria do Congresso Nacional. A gente viu pela votação, né, uma votação simbólica no Senado, só que na Câmara foram 430 votos favoráveis, apenas 17 votos contrários, né. Agora, Sheila, a gente vê também que é um ambiente aí, neste momento no Congresso Nacional, de conflitos diretos com o Supremo Tribunal Federal, né? Cheguei a perguntar isso ao presidente do Senado, se isso poderia interferir de alguma forma na análise do veto do marco temporal, porque a gente tem que lembrar, o marco temporal de terras indígenas foi derrubado lá pelo Supremo Tribunal Federal em meio a uma discussão no Congresso Nacional. O Congresso discutia esse assunto, logo depois da decisão do Supremo, o Congresso reagiu, votou a proposta do marco temporal, só que depois foi vetada pelo presidente Lula. A questão é que a palavra final não é do presidente, a palavra final é do Congresso, essa é a prerrogativa parlamentar. Falando com parlamentares com muita influência na bancada do agro, há uma expectativa de derrubada desse veto, né? Então, perguntei ao presidente sobre esse cenário, ele falou que, olha, isso não interfere na votação do veto do marco temporal, que vai para a pauta sem nenhuma dificuldade, os parlamentares devem avançar nesse tema. Portanto, até o fim do ano, garantia do presidente Rodrigo Pacheco é que os vetos serão votados, os mais importantes são do marco temporal das terras indígenas e também da desoneração da folha de pagamento. Orengo, quando começa o recesso de fim de ano? Os parlamentares, Sheila, eles se preparam ali um pouquinho antes do Natal. A gente tem na prática aí cerca de 5 semanas de sessão, então tem pouquíssimo tempo, né? Claro que tem prazos regimentais aqui que devem ser cumpridos, mas o que importa é na prática, né? Aí os parlamentares costumam antecipar a saída do recesso. O último compromisso é a votação do orçamento. Então tem que votar a lei de diretrizes orçamentárias, que dão aquelas bases para o orçamento até este mês, e depois preparar a votação do orçamento. Depois que vota o orçamento, aí é férias, aí os parlamentares zarpam aqui de Brasília antes mesmo do prazo regimental. A gente estava falando mais cedo com a Mônica Bergamo, que nos trouxe informações sobre a movimentação que há hoje prevista em Brasília, né? Para a possibilidade de o presidente Lula confirmar indicações para a PGR e também indicação para vaga no Supremo Tribunal Federal. Fala-se no ministro Flávio Dino, isso certamente hoje mexendo muito com os bastidores em Brasília, em se confirmando o Flávio Dino ou qualquer outra indicação confirmada para hoje pelo presidente Lula, há aquela necessidade da sabatina no Senado. Isso fica para o ano que vem? Como é que funciona? E tem que ficar para esse ano, viu, Sheila? Sabe que o parlamento, ele tem autonomia de definir justamente as datas, né? Não tem uma obrigação, né? A gente lembra da última indicação de André Mendonça, né, que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre,
simplesmente colocou lá em banho-maria, né, criou um grande problema, né, e não votava, ficou aquele nome indicado, né, tomando chuva. Então, mas há um compromisso hoje aqui de Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, que é um dos principais aliados do governo, de dar celeridade. Então, o que se espera aqui em Brasília é, com a indicação saindo hoje, já se cria um calendário para análise, sabatina e votação até o fim do ano. É claro, Sheila, que isso vai ter que ser acelerado, né? Porque há uma tradição aqui no Senado do indicado percorrer os gabinetes, ser recebido pelos parlamentares, pelos senadores, fazer aquela espécie que lá chamam aqui de beija-mão, né? Para depois ir para a sabatina e depois ter lá a análise do nome e aprovação no Senado, no plenário do Senado. É a mesma coisa com o Procurador-Geral da República, e com o nome favorito, Paulo Gonet. Agora, o que a gente vai ver aqui para frente, ele é uma articulação, né, para que esse nome seja bem aceito pelo Congresso, porque o clima ele não anda bom, principalmente quando o assunto é Supremo Tribunal Federal, dentro do Senado, há um movimento forte de rejeição, né, de posições do Supremo, e é claro que tudo isso influencia. Agora, é uma tradição também do Estado aprovar os nomes dos indicados do presidente da República, né, independente de qual for o nome, né. O último rejeitado foi Barata Ribeiro, lá no governo Floriano Peixoto. Então, desde então, o Senado aprovou todos os nomes indicados pelo presidente da República. Bom, fica o convite para quem não acompanhou o Canal Livre, com Rodrigo Pacheco, com Rodrigo Orengo também, Rodolfo Schneider, Fernando Mitre, André Basbaum e também participação do Fernando Schiller. Tem reprise hoje mais tarde, a partir das 11 horas da noite. Aliás, esse conflito, essa crise envolvendo o Supremo e o Congresso também foi assunto no Canal Livre, né? Foi sim, foi o principal assunto, né? E que realmente o presidente do Senado, Sheila, foi muito firme a defender posições do Congresso Nacional, do Parlamento, autonomia, né, prerrogativas do Parlamento, frente a críticas, e duras críticas, que vêm do Supremo Tribunal Federal, né? Mas afastou a possibilidade de crise, tem muitos assuntos ainda e pautas para serem votados até o fim do ano, mas manteve aquela postura muito firme, e inclusive disse que é o momento propício para discutir mandatos de ministros do Supremo. Veja só, esse é um assunto aí que vai dar muito o que falar ainda, a gente está vendo as repercussões dessa entrevista, né? Agora, não admite aí que essas divergências, críticas, possam afetar a pauta do Congresso Nacional, quer sim discutir assuntos aí que digam respeito à vida dos ministros do Supremo, inclusive mandato, tempo limite para ministros da Suprema Corte.